Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E para conquistar a liberdade operando no mercado brasileiro só se for vendido. Comprado tá difícil. Aliás, você pode comprar dólar e pode comprar títulos DI, né, juros, que tá para cima e avante. Então eu fiz essa capa especial aqui porque o mercado essa semana deu uma zedada, né? Mas não é nada diferente do que tínhamos previsto, né? Na verdade, analisado em relação à tendência, né? A tendência do Ibov era de baixa e continua sendo, a tendência do dólar e dos DIs continua para cima. Então a gente vê aí o foguetinho, né? O dólar rompeu os 5.300 e está mais perto dos 5.400 do que de 5.300, fechou com 5.365. E os DIs romperam, fizeram aquele pivô de alta ali dos 11,5 e isso não tem nada a ver com Selic, tá? Isso daí é o mercado falando o quanto que ele quer cobrar para emprestar dinheiro para o governo que está cada vez mais endividado, né? E o Ibov teve um mau humor na sexta-feira, mas olha, não liga para isso daí, essa história do Haddad com a reunião com o Santander, tal, isso daí é tudo espuma, tá bom? O que importa mesmo é que quando o mercado está pesado e ele quer cair, qualquer motivo, boa notícia, ele cai pouco e má notícia, ele cai muito, tá? Basicamente é isso daí. E ele fez mais ou menos o que a gente esperava, que na quinta-feira ele deu uma subidinha, né? E depois na sexta-feira caiu e continua ali dentro da região dos 120 mil pontos. E aí nós vamos olhar nos gráficos o que nós fazemos com isso, né? Enquanto isso, o mercado americano continua para cima e avante, então foguetinho para o mercado americano, Nasdaq rompendo topo, SP500 rompendo topo e assim vai, né? Então, tiver um payroll, tiver um pouquinho de volatilidade, mas fechou positiva a semana, né? Então, vou falar o quê? E a Europa teve corte de juros essa semana, mas ela continua ali na mesma região, acumulando para um potencial rompimento de topo, né? E hoje nós vamos falar no Momento Economês, um Momento Economês especial. É especial e polêmico, por quê? Esse daqui é um canal de finanças, né, de bolsa de valores, mas nós procuramos mandar algumas mensagens aí que são importantes, inclusive para ajudar o pessoal a como investir e como criar riqueza, né? E no Momento Economês de hoje nós vamos fazer não é uma análise, mas é uma olhada na Bíblia e como é que a Bíblia fala sobre a riqueza, tá? Então, eu peço licença para as pessoas que são realmente de muita fé em Deus, né? Eu não sou uma dessas pessoas, mas para mim a Bíblia é o livro mais importante que já foi feito na face da Terra. Então, eu gosto muito, é o meu livro preferido. E então eu tomei a liberdade de fazer uma análise sobre como é que a Bíblia trata a riqueza. Por quê? Porque existe muita, principalmente nos países latinos, né, incluindo o Brasil, e até na Europa, né, na parte latina da Europa, você vê que existe uma ideia meio franciscana de que a usura é ruim, ganhar dinheiro é ruim, e você tem outras vertentes, né, como a luterana, protestante, anglicana, tal, que são os países mais ricos, né, os países mais do norte, que tem uma visão diferente da Bíblia. Inclusive os judeus, né, que fazem parte lá do Velho Testamento, né, e inclusive é a minha parte preferida da Bíblia, e é da onde eu tirei a maior parte desses ensinamentos, né, que a Bíblia fala sobre a riqueza, né, e não é à toa que os judeus sabem lidar com dinheiro melhor que todo mundo, e eles seguem muito mais à risca a Bíblia do que os católicos, né? Então nós vamos fazer uma análise interessante aí, não perca o Momento Economês aí no meio do vídeo, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde a gente tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais como operar com a gente no método DX, ter acesso à carteira VIP, tem um link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, turma, indo aqui para o mapa de calor do mundo, olha, não tivemos muita coisa, né? Você vê o Canadá aqui vermelho, o Canadá está numa situação complicada, né?
E depois eu falo mais sobre isso daí uma outra hora, tá? E o Brasil aqui, olha só, Petrobras caiu 6% na ADR, né? A Vale caiu 5%, aí não tem jeito. Esses caras caindo e os bancos caindo também, o mercado acaba pesando. A Europa tá na mesma lenga-lenga. Já o S&P 500 teve uma semana positiva, claro que o pessoal aqui da energia está meio pesado, mas quando essa galera aqui fica verde, a Nvidia, por exemplo, subindo 10%, né, passando aí a Apple como a segunda empresa de maior valor do mundo, né, ficando atrás só da Microsoft, e se continuar nesse ritmo, se bobear, ela passa a Microsoft. Então, mas mesmo assim, ó, a Microsoft subiu 2%, a Apple subiu 2%, o Google 1%, Meta subiu mais de 5%, a Amazon mais de 4%, então não tem jeito. Quando esses caras sobem, o mercado inteiro americano vai para cima. E aqui em termos de volatilidade, está tranquilo, né? O VIX está aqui embaixo, né? Os juros americanos, como tivemos aí o anúncio dos juros na Europa, né? Os juros americanos, olha, ele continua aqui nesse patamar, né? Com a expectativa de que seja um topo mais baixo e começar a cair. Ele veio para baixo, mas depois deu uma voltada, né? Mas continua praticamente no mesmo lugar. Falando dos juros europeus, então, apesar de ter tido o primeiro corte de juros aí desde que teve toda a alta, né, ele não fez uma barra vermelha, ele não saiu desse canal, ele fez uma barra vermelha aqui, mas deixou sombra, né? Não saiu desse canal, mas isso daqui é uma configuração de topo, então eu acredito que daqui ele comece a cair, tá bom? Os juros no Reino Unido continuam no mesmo lugar e no Japão ele está reagindo aqui, reagiu a essa linha de retorno do canal conforme esperado. Falando sobre o TLT, olha, nós tivemos também essa mesma situação, né? Tivemos o rompimento aqui do TLT e ele acabou fechando aqui, fazendo praticamente um pullback, né, pelo gráfico diário. Então, assim, a compra continua, tá? Mas ela é uma compra que tem lá o seu risco, porque estamos falando de uma reversão de tendência, tá bom? Indo aqui para o S&P 500, então não tenho o que falar, né? Tendência de alta, topo histórico, rompeu o pivô aqui, fechou com uma barra positiva, então isso daqui é só continuidade de alta, tá? Não tem nada diferente disso daqui. A mesma coisa a Nasdaq, uma bela de uma barra aqui, fazendo mais um pivô de alta, mais um topo histórico, blá 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 blá, e segue para cima. Só tem compra. O Dow Jones, ele continua aqui nessa consolidação, mas é uma consolidação no topo histórico, então, olha, 2 semanas já na mesma região, esse negócio aqui em algum momento deve romper e acompanhar os seus parceiros, né? O Russell 2000 já numa situação um pouco diferente, né? Ele continua aqui acima dessa região aqui de rompimento dessa consolidação, mas teve uma semana negativa, né? Ainda está mais pesado. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que olha, já está na sua 4ª semana acumulando aqui depois do rompimento do topo histórico. Só que está com toda a cara de que vai fazer uma coisa muito parecida com isso daqui, né? E depois dar uma paulada, né? Então tem que ter paciência e a hora que ele romper, não pode hesitar, tem que montar nele que o ativo anda bastante, né? O Reino Unido continua aqui nessa sua correção, né, depois de ter rompido o topo histórico, apesar de ser uma barra vermelha, isso daqui é um fundo no 50% de FIBO dessa perna de alta, esse negócio aqui deve começar a reagir essa semana, tá? A França continua aqui nessa consolidação, enquanto ela não perdeu o fundo, a tendência de alta, vale a mesma coisa que eu falei para o Dow Jones, em algum momento esse negócio deve romper. Indo para o Oriente agora, olha só, o Japão continua aqui no mesmo lugar, né? Então não aconteceu nada, não tem o que falar. E a China também continua no mesmo lugar, aqui está no 50% de FIBO, não sabemos se ela vai corrigir mais antes de virar para cima, mas está com toda a cara de reversão de tendência, né? E aí os mercados emergentes também, olha só, isso daqui ainda é um pullback nesse topo rompido, né? Então toda essa região aqui de topo, ele está se segurando, tem essa linha de tendência aqui, olha, 3 fundos mais altos, está com cara de que vai fazer um fundo mais alto também, esse negócio a qualquer momento reage, ele provavelmente está esperando uma reação da China, né? Já o nosso EWZ, que faz parte dos mercados emergentes, muito feio, né? Com um fechamento feio, né? Uma barra aqui, olha, como a semana passada. Fechou aqui a semana passada e aqui nós tivemos continuidade. Teve só uma reaçãozinha, né, mas não foi praticamente nada. E agora isso daqui habilita, inclusive, mais queda, né, principalmente se o dólar continuar subindo do jeito que está. O índice, eu acho que ele não deve cair muito mais, tá? Ainda pode cair mais.
Só que ele está naquela situação de arrebentar o elástico, né? Então, se por um acaso ele cair, aí dá uma deslanchada e esse negócio pode vir aqui para baixo, tá bom? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que enquanto ele continuar nessa região aqui, não tem muita coisa o que falar, tá bom? Nós vamos ter alguma coisa realmente dramática se por acaso ele perder esse fundo 72 ou se ele romper essa região dos 95. Enquanto ele estiver aqui dentro, não tem grandes preocupações, tá bom? O minério de ferro teve aqui a semana de baixa, né? Então isso daqui já é a cotação de segunda-feira, né? Que o minério de ferro ele é cotado na China assim, ele está numa consolidação, só que essa semana aqui pesou, né? Pesou para Vale, pesou para todas as mineradoras. O cobre ainda está no seu pullback aqui do topo, do rompimento desse topo, né? Então ele tem espaço para cair mais, né? Se nós fizermos aqui um Fibonacci desta perna de alta aqui, nós temos, olha só, o 61.8 está coincidindo aqui com este topo, né? Então ele pode cair mais esse minério de ferro, tá? O ouro fez uma bela de uma correção na sexta-feira, principalmente, né? Mas ainda está aqui no fundo da consolidação. Aí para o ouro vale a mesma coisa que o cobre, né? Se ele perder esse fundo, ele volta para essa região aqui próximo dos 2.000, que seria uma região muito boa de comprar. Apesar de que eu não sei se ele perde o fundo, tá? Vamos aguardar, né? A prata também está fazendo a mesma coisa, né? E indo agora para as moedas, nós temos aqui o DXY, que continua na mesma região, né? Então você vê que os juros não movimentaram muito, então o DXY também não movimenta muito, né? Ou seja, aquele corte de 0,25 dos juros do mercado europeu, ele não fez muita diferença no câmbio, né? Porque se tivesse feito diferença no câmbio, esse DXY aqui teria reagido em relação ao euro, né, que é a maior ativo, que tem mais de 50% de peso no DXY. E não aconteceu nada. Então, ou seja, esse 0,25 o mercado nem ligou, né? Falando das criptomoedas, nós tivemos na sexta-feira aí uma realização, mas olha, no final das contas, isso aqui roda no fim de semana também, continua na mesma região. Está aqui perto dos 70 mil dólares, Bitcoin continua para cima, né? E o Ethereum a mesma coisa, né? Teve uma semana aqui um pouquinho negativa, mas tem tudo para romper o topo. Não mudei a minha opinião, tá bom? Eu não mudei minha opinião porque o gráfico não mudou. O gráfico continua para cima, então a expectativa é que em algum momento isso rompa, né? Indo agora para as principais, as magníficas 7, né? Então, olha só, a Apple vindo aqui testar topo, então olha só, turma. É difícil matar um touro, né? Olha só, quando a Apple veio aqui no 165, estava realmente preocupante de perder o fundo, né? Mas nós falamos até, olha, se ele passar aqui de 175, 180, tem uma compra. Quem fez essa compra já está colocando aqui mais de 10% no bolso, né? Quem foi mais arrojado e resolveu comprar aqui o fundo, né? Que foi uma compra inteligente, já está colocando aqui 19% no bolso. Então, assim, ativos bons têm que ser respeitados, tá? E aí a Apple a qualquer momento pode romper o topo. E a Microsoft a mesma coisa, né? Continua aqui, olha só, semaninha de inside candle no topo histórico, tem tudo para romper os 430 e aí tem mais compra. A Amazon também a mesma coisa, está consolidada aqui, se fizer um rompimento, ela vai embora, né? Está no topo histórico. O Google já passou o topo histórico aqui anterior, né? E está aqui dando essa acumuladinha, tal. Se romper, é mais compra. A Meta teve uma semana positiva, o alvo dela agora está aqui nos 530, né? Provavelmente vem buscar esse topo. Se você olhar isso daqui sobre essa perspectiva da Meta, né? Olha só quanto tempo ela ficou aqui e olha só quanto tempo ela está aqui. E depois ela fez esse movimento. Então, isso aqui, se romper, deve fazer um movimento também, tá? Não tem como duvidar. A Microsoft, a Tesla, está em compasso de espera por conta do que está acontecendo lá, do processo com o Elon Musk, da remuneração do Elon Musk e tal, né? Então, enquanto isso daí não se resolver, lá em Delaware, que uma juíza cancelou a remuneração dele porque achou que o que os acionistas combinaram com ele não valia porque ela não queria. Então,
tem um novo processo, mudar a empresa de lugar tal, e aí vai ter votação de todos os acionistas, e esse negócio está enrolado, isso daqui pode mudar realmente o preço do papel. Mas enquanto isso não acontecer, ela fica aqui no meio do caminho, tá? Não tem o que fazer. A Netflix continua vindo aqui, o mais provável é ela vir testar esse topo histórico aqui na região dos 700, né? Em qualquer momento deve estourar. E a Nvidia não tem o que falar, né? Mais uma semana de alta e só para cima e avante. Enquanto esse negócio continua subindo, quem tiver comprado vai deixando andar. Quem não tiver comprado, qualquer oportunidade de montar nela, vai para cima, porque até prova em contrário, esse negócio só vai para cima, tá bom? Então, turma, deu uma corrida aqui, porque o mercado está super alinhado, né? Não tem muito o que ficar perdendo tempo, o que falar, tá tudo praticamente para cima, né? Com exceção aí do Brasil. E então a única coisa que você tem que fazer é procurar compra, segue o seu setup, segue o seu gerenciamento de risco, qualquer oportunidade de compra no mercado internacional é compra até prova em contrário. A hora que esse contexto mudar, a gente vai avisar aqui e aí nós fazemos uma nova análise. E agora nós vamos para o momento economês. Então, como eu disse no começo do vídeo, esse momento economês vai ser um especial, né? Porque nós estamos falando sobre o livro mais importante que já foi escrito pela humanidade, né? Então, nós vamos falar sobre a riqueza na Bíblia. O que a Bíblia tem a falar sobre a riqueza, sobre dinheiro e tudo mais, né? E por que eu estou fazendo isso daqui? Por que eu acho importante? Por duas razões. Primeiro, eu já falei isso daqui várias vezes, né? A minha relação com a fé é uma coisa que eu ainda não resolvi, né? E então eu respeito muito as pessoas que têm fé. Então eu me classifico como um agnóstico. Mas eu preciso falar para vocês que eu tive uma formação católica muito sólida, né? Meus pais católicos, então eu fui criado ali dentro da igreja praticamente, estudei em colégio de freira, e fiz toda a formação na igreja, batismo, crisma e tudo mais, né? Ia na missa todo domingo, pagava dízimo quando eu comecei a trabalhar muito cedo, então pagava dízimo para a igreja e tal. Então a minha relação com a Bíblia, com a religião, tive uma boa educação nesse sentido, né? E com relação ao livro, eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, né? E eu estava até fazendo uma conta onde eu comecei a ler coisas da minha vontade, né? Porque você lê coisas que a escola te manda, né? Os professores te mandam. Mas aí eu comecei a ler coisas da minha própria vontade, com uns 12, 13 anos de idade, né? E eu nunca mais parei. Isso daí foi uma coisa que meus pais me ensinaram e eu nunca mais parei de ler. Adoro ler e ultimamente eu tenho lido bastante porque eu estou com mais tempo. E então eu fiz uma conta que eu tenho uma média tem momentos que você lê mais, momentos que você lê menos, a vida está mais atribulada ou não, né? Mas em média eu leio um livro por mês, mais ou menos, né? E eu comecei a ler com uns 12, 13 anos, eu estou com 53 anos de idade, são 40 anos de leitura, 12 livros por ano, vai dar praticamente aí uns 500 livros que eu já devo ter lido na minha vida, né? Não é pouca coisa. E por que eu estou falando isso daqui? Porque de todos esses livros que eu já li, eu considero que a Bíblia é disparado o melhor livro que existe, que qualquer pessoa pode ler. Então, por isso que eu acho um livro muito importante. Isso que eu quero deixar claro. E a outra coisa é que essa formação católica, ela tem esse negócio muito cristão de que a riqueza é pecado, né? Então, eu, por ter essa formação, foi uma coisa que eu tive que lidar ao longo da vida, porque até em terapia, tratar isso daí, porque eu achava que se eu tivesse sucesso, eu estava sendo um pecador e tal, porque foi isso que foi me colocado na cabeça. E eu não sei, cada um tem a sua relação com isso, né, mas eu acho importante falar sobre isso, porque desmistificar um pouco disso, do que a Bíblia fala, do que a gente aprendeu, principalmente os católicos, né? E porque para você operar na bolsa de valores, para você ter sucesso financeiro, você precisa acreditar que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa, se você acredita em Deus, isso é uma coisa de Deus. E não o contrário, não é uma coisa do demônio, que para você ser rico tem que passar a perna nos outros, tem que enganar. Não, não é isso. E na Bíblia está dizendo que a riqueza é uma coisa boa. Então, a riqueza, ouro, dinheiro, para vocês terem uma ideia, é mencionado na Bíblia mais de 140 vezes.
Então, é uma coisa importante, né? Então, eu achei importante trazer isso daqui para desbloquear da cabeça de cada um quem tem essa dificuldade de achar que ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é uma coisa pecaminosa, tá bom? Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui, uma larga introdução, e aí vamos começar aqui com essa história. Então, deixa eu mudar a minha tela aqui, e a primeira coisa que eu quero falar, eu vou falar, não são 10 mandamentos, tá? Mas eu peguei 10 temas aonde eu pego citações da Bíblia para marcar o ponto do que eu quero falar, né? Então, o primeiro deles é o trabalho vem antes de tudo, né? E por que eu digo isso daqui? Porque existe um pensamento de que você vai poder ir na Bolsa de Valores, que você vai conseguir ganhar dinheiro fácil, não sei o quê, e não existe dinheiro fácil, tá? Então, existe muito trabalho e muita dedicação. E o trabalho, ele não é uma coisa ruim, porque também essa é uma outra coisa que é colocada na nossa cabeça, de que o trabalho, ele é uma penitência, né? É uma coisa ruim. Mas não, o trabalho é uma coisa boa, tá? E isso daqui está escrito na Bíblia dessa forma, né? Então, lá no começo, no Gênesis 2:15, está escrito: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar e cultivar. O que isso daí quer dizer? Aqui tem duas mensagens, né? A primeira coisa, quem acha que o Adão estava lá no Éden simplesmente passeando e depois que ele comeu a maçã e tal, é que Deus deu o trabalho para ele, está enganado. O que está escrito aqui é que o que ele fazia era cuidar e cultivar o jardim. Então, ele estava lá no jardim, mas ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar desse negócio, né? Então, uma das primeiras coisas que tem na criação foi o trabalho, né? E é uma coisa nobre. Então, essa é a mensagem. E depois tem a outra parte que é importante em termos de cronologia. E eu coloquei aqui esse Gênesis 2:22, que é da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e levou a Adão. Por que isso daqui é importante? Porque isso refuta essa teoria de que o trabalho veio depois, porque se Deus primeiro criou o jardim e colocou Adão para cultivar, e depois ele criou a mulher, então não tem como ele ter criado a mulher, e aí depois a mulher foi lá e fez ele comer a maçã, a Eva fez Adão comer a maçã, e aí depois, como castigo, Deus colocou o trabalho, tá? Então, importante isso aqui, trabalho é uma coisa nobre, tá? E tá escrito lá bem no comecinho. Aí, indo aqui para essa outra parte aqui, a segunda parte. A riqueza vem de Deus e não do diabo. Então, o que está escrito aqui em Gênesis 2:15? Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, como eu disse, a riqueza é uma coisa que foi criada por Deus, né? Então, Deus deu a capacidade do homem criar riqueza. Então, isso daí não é uma coisa do diabo que reina na terra e não sei o quê. Não tem nada disso daqui, tá? Deus vê a riqueza como uma coisa boa e ao longo desses 10 temas que eu vou falar para vocês vão ver como isso daí é reforçado, tá bom? Então, seguindo aqui para o terceiro tema, nós temos aqui que você precisa ser o melhor possível no seu trabalho. Então, o que ele está falando aqui no Provérbio 22:29? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, qual que é a mensagem aqui? Você tem que dar o seu melhor em qualquer coisa que você for fazer no seu trabalho. Então, trazendo para a Bolsa de Valores, você não pode tratar isso daqui como uma coisa secundária, como um negócio, vou fazer de qualquer jeito, vou colocar um dinheiro lá, vou colocar a operação, depois eu vejo se põe stop ou não. Não, você tem que fazer o melhor possível em todos os seus trabalhos. E, tratando a Bolsa de Valores como um trabalho, se você for, a mensagem que ele diz aqui é que se você for bom no seu trabalho, você vai ser promovido ao serviço real, né? Então significa que você vai ganhar muito dinheiro e você vai se destacar. E você vê isso daí em qualquer profissão. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, no meu segmento, que é na construção civil.
tá cheio de empresários, grandes empresários, construtores, que eram pedreiros, e às vezes nem têm formação, não são engenheiros, formação formal, né, de faculdade e tal. Mas as pessoas começaram lá como pedreiro, aí pegou uma reforminha, aí começou a construir uma casa com dinheiro, não sei o quê, e hoje o cara tá dono de uma empresa. Isso daí é uma coisa muito comum nesse ramo. E se você for para qualquer ramo, por exemplo, um mecânico. Mecânico é um trabalho braçal, vamos chamar assim, trivial. Só que você tem o mecânico que fica lá trocando pneu e você tem o mecânico de Fórmula 1. Então, a mensagem é essa daí. Se você der o seu melhor, você vai ser recompensado por isso e vai conseguir conquistar riqueza, né? Então, indo agora para a quarta mensagem aqui. Nós temos que cuidar da nossa família, tá? E isso daqui está lá no 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um dos descrentes. Olha só como isso daqui é importante, né? Por que essa noção de cuidar dos seus parentes e da família, e aqui ele seleciona, porque também a gente tem que colocar uma questão de tradução, né? Isso daí já vai traduzindo, indo para o português e tal. Então, no caso, parentes aqui são os seus pais, os seus tios, os seus familiares, né? E a sua própria família seria sua esposa, seus filhos e tal. E aí, o que acontece? A maneira de cuidar não é só cuidar no sentido de estar próximo ali, de ajudar. Você precisa cuidar financeiramente, porque quando os seus pais ficam idosos, eles muitas vezes não têm condição, e aí você precisa ajudar. E para isso você precisa ter riqueza, você precisa ter dinheiro para fazer isso daí, né? E o mais importante aqui é que, se você olhar, em nenhum lugar na Bíblia ele fala assim: olha, se você não for na igreja, você vai ser pior do que um descrente. Se você não ler a Bíblia, você vai ser pior do que um descrente. Se você não fizer isso, em nenhum lugar fala isso daí na Bíblia. Mas aqui fala: se você não cuidar da sua família e dos seus parentes, você é pior do que um descrente. Então, olha só a força desse negócio, né? Então, indo agora para o item 5. Seja disciplinado com o dinheiro, né? E aí o provérbio 21:20 está escrito: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, qual que é a mensagem aqui? É óbvia, né? Você precisa guardar. Não tem jeito, você precisa ser disciplinado com o seu dinheiro. Se você não cuidar bem do seu dinheiro, você não é uma pessoa sábia, né? A pessoa sábia, ela reserva uma parte para o momento de dificuldade, ela acumula riqueza ao longo do tempo, né? No caso aqui, comida e azeite, como a gente tem que lembrar que naquela época não existia dinheiro, né? Quando foi escrito isso daqui é do Velho Testamento, estamos falando ali de 4.000 anos atrás, né? Então, o dinheiro eram commodities, né? O azeite era o que você usava para cozinhar e para iluminação. Então era uma coisa muito importante, né? E a comida, o ouro e tudo mais, né? E você não pode, se você simplesmente devorar tudo, for indisciplinado com a riqueza que você tem, você vai ficar sem nada, né? E isso daqui é citado várias vezes na Bíblia, né? Então, indo agora para o item 6. Cuidado com as dívidas, tá? Então tá aqui no Provérbios 22:27. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, desde aquela época já tinha esse negócio, né, do empréstimo, tal, financiamento. Obviamente não era tão sofisticado como é hoje, né, mas o conceito é o mesmo, né. Então você tem que tomar muito cuidado com as dívidas, porque elas podem te comer pelas pernas, né. E quando a gente fala, trazendo aqui analogia para a Bolsa de Valores, nós estamos falando de alavancagem, né. A alavancagem nada mais é do que uma dívida, né. Então, a partir do momento que você está usando a alavancagem para fazer uma operação, você está se tornando um escravo da corretora, porque ela manda em você, a hora que ela quiser ela vai encerrar a sua operação e vai tomar todo o seu dinheiro, né? Então isso daí vai desde um financiamento de uma casa, onde você não pode dar um passo maior que a perna, você tem que tomar cuidado com os juros, falamos no Momento Economia da semana passada, tentar fazer os juros mais fixo possível, né? Porque nós vamos ter um período de inflação, até essa coisa mais eminente que é a questão da alavancagem, tá? Então,
indo aqui para o item 7. Então aqui tem um filósofo que é o Sargento Rocha, né, do Tropa de Elite, né, que para rir tem que fazer rir, né, se você quer rir tem que fazer rir. E o que está na Bíblia aí dessa história do para rir tem que fazer rir? Então tem o Mateus 25, a parábola dos talentos. Então, antes da gente entrar na parábola dos talentos, eu preciso dar um pouco de contexto aqui dessa parábola. O talento, ele era um saco de ouro, tá? Então, ninguém sabe exatamente o quanto equivalia um talento, né? Mas era um saco de moedas de ouro. Então, quantas moedas de ouro tinha ali naquele saco, né? O quanto pesava, tal. Então, assim, existem estimativas que dizem que um talento seria o equivalente ao dia de hoje a $1 milhão, mais ou menos, né? Então, por que isso daí é importante, né? Porque se você tivesse um talento, ou seja, um saco cheio de ouro, você estava resolvido na sua vida. Então, a palavra talento, né, ela vem desse conceito, né? Se você tem algum talento, se você é muito bom em alguma coisa, por exemplo, um jogador de futebol, você está resolvido, você vai ser rico, tá? Então, esse contexto é importante. Então, vamos lá para a parábola, né? Então, nessa parábola, agora tem mais um contexto aqui antes de eu começar, né? Expliquei o talento e a parábola, se você for lá no Mateus 25, você vai poder ler a parábola inteira que vale a pena, né? Mas ela basicamente diz que um senhor, né, um chefe, ele ia viajar e aí ele chamou os 3 principais empregados dele, né? E deu para cada um deles, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 1 talento, né? Então esses 3 empregados, e ele falou, olha, eu vou deixar isso daqui para vocês cuidarem e quando eu voltar eu quero ver o que vocês fizeram com os talentos, né? E foi viajar e ficou um tempo fora, né? E aí quando ele voltou, o empregado que era o de maior confiança dele, né, que ele deu 5 talentos, ele voltou e falou assim, olha, meu senhor, eu te devolvo aqui os 5 talentos que você me deixou para cuidar, mas enquanto você estava fora, eu trabalhei esses 5 talentos, né, eu fiz negócios, plantei, blá, 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 e eu ganhei mais 5 talentos, então eu dobrei o seu capital, está aqui os seus 10 talentos. E aí o senhor pegou e falou assim, poxa, você mandou bem, então eu vou te deixar com 5 talentos para você gerenciar e você vai crescer aqui dentro da nossa corporação, né? Essa é a mensagem. Aí o cara dos 2 talentos, a mesma coisa, né? Também trabalhou os 2 talentos, voltou e falou assim, olha, você me deu 2 talentos, eu estou te devolvendo aqui 4 talentos, né? Aí ele falou a mesma coisa, parabéns, não sei o quê, então você assumir responsabilidade, toma 2 talentos aqui e continua tocando aí dentro da nossa corporação. E o cara que recebeu 1 talento, aí vem aqui essa parte que eu destaquei, né? Então, o que receberam um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. Então ele devolveu ele guardou, escondeu, guardou e depois devolveu um talento, não fez nada com o dinheiro, né? E aí o senhor respondeu, né? Disse-lhe, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu como juros, né? Com os juros. E aí, qual que é a mensagem dessa parábola, né? O cara se ferrou, né? O senhor dele, o chefe dele, ficou bravo com ele, né? E não deu responsabilidade para ele como ele deu para os outros, né? A mensagem aqui é a seguinte, quando você está investindo, você tem que saber que você está arriscando, e todo investimento ele tem um risco, seja para você empreender, ou para você investir, ou na bolsa de valores, né? E se você não fizer nada, se você simplesmente deixar o seu dinheiro embaixo do colchão, você vai perder dinheiro, então não tem como não arriscar alguma coisa. Obviamente você tem que ter prudência e tudo mais, tem que saber o que está fazendo, tem que estudar e tudo mais, só que não tem como você crescer, se desenvolver, se você não arriscar alguma coisa. Então, aí fazendo analogia direto para a bolsa, né? A gente trabalha com stop, né? Então risco-retorno. Se você vai fazer um investimento, você tem que estar pronto para, se você quer ganhar 2.000, você tem que estar pronto para perder 1.000. E aí não tem jeito, não tem como fugir disso daí, isso faz parte do negócio. Agora, se você trabalhar bem,
você vai ganhar mais do que você perde. E você sempre vai perder um pouco. E aí isso faz parte do jogo, tá? Então essa parábola, ela reforça isso, que as pessoas que se aventuraram e fizeram bem o seu trabalho, elas foram recompensadas, né? E aquele que é medroso e que não quer fazer nada, ele acaba não conseguindo nada, né? Então, indo agora para o item 8, nós temos aqui, invista com sabedoria, né? Então, no provérbio 14:15, está lá, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, cuidado com os influenciadores aí que ficam mandando você comprar aquelas coisas que estão caindo, né? E aí, indo na mesma linha, tem aqui o Eclesiastes 11:2, né? Reparte em 7 e ainda até em 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, por incrível que pareça, a Bíblia fala sobre diversificação de risco, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, diversificar o seu portfólio, tá lá no Eclesiastes 11:2. Se você não acredita, vai lá na Bíblia e vê. E se você não tem uma Bíblia, tem Bíblia online, hoje é super fácil de achar no Google, né? Mas, falando aqui a parte mais importante, então, diversificação é uma coisa meio óbvia, né? Eu só queria mostrar para vocês como isso é antigo e como isso é importante, né? Então, tá lá na Bíblia desde sempre, né? E a parte do o simples dar crédito a cada palavra é aquela história do, putz, eu ouvi não sei o que, não sei quem falando que Cogna é um bom investimento, ou que a Magalu vai dobrar de preço, não sei o que, todo dia a gente vê esse negócio aí na internet, né? E só o simples aqui na palavra, né, é o tolo, né? Aquela pessoa que não é sábia, né? A pessoa que não é prudente. Ela entra nessa história e ela acaba fazendo maus investimentos, porque ela não sabe o que está falando, ouviu alguém falar e acaba fazendo isso daí. E as pessoas prudentes e atentas, elas vão estudar, elas vão entender o que elas estão fazendo, elas vão dedicar tempo a isso e vão fazer bons investimentos e vão ser recompensadas, tá? Aí, indo agora para o item 9, estamos quase acabando, tá? São 10. Apesar que o 10º vai demorar mais tempo, porque ele é bem legal. No 9. Então, garanta o futuro dos seus filhos. Então, novamente, isso daqui é polêmico, porque ele fala sobre a herança, né? Então, essa é uma coisa que o pessoal discute muito, né? Sobre esse negócio de herança, de que, tem que taxar a herança. Inclusive, está acontecendo no Brasil essa discussão agora, né? Mas no mundo inteiro tem isso daí, a riqueza e tal. Mas olha, no Provérbios 13:22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador se deposita para o justo. Então, vamos separar isso aqui, que eu vou falar isso daqui primeiro. Olha só que importante que é esse negócio aqui. A herança, o homem de bem, né, o homem que faz o bem, trabalha duro, ele deixa uma herança para os seus netos, não é nem para os seus filhos. Ele garante o sustento de múltiplas gerações. Independente dele conseguir ou não, o pensamento tem que ser esse, entendeu? Eu vou contribuir para a sociedade, eu vou gerar riqueza e eu vou acumular riqueza o suficiente para deixar os meus filhos e os meus netos seguros financeiramente, tá? E não sou eu que estou falando, tá lá na Bíblia, tá? Então, olha só a importância disso daí, e olha só como isso daí quebra aquela ideia de acumulação de riqueza, de que, não, a Bíblia diz que você não pode ganhar dinheiro, e não sei o que lá, a Bíblia é socialista, tal, tem muita discussão sobre isso daí, né? Então, tem que tomar cuidado aí com o que você fala, né, ou com o que você acredita. E aí, seguindo aqui ainda nessa linha, né, então, no Provérbios 19:14, tem: a casa e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E aí, eu tenho que pedir aqui licença, né? Porque hoje nós estamos num tempo onde as coisas, do jeito que você fala, tudo é questionado, cancelado e tal, né? Essa mensagem aqui de dizer que a esposa prudente vem de Deus, obviamente, nos tempos de hoje, naquela época, era assim que funcionava, né? Apesar que, se você for realmente olhar lá na Bíblia, inclusive em Provérbios, tá? Recomendo tanto os homens quanto as mulheres lerem.
diz claramente que uma mulher virtuosa, ela contribui com a casa, e contribui com a casa no sentido de produzir, inclusive, por exemplo, costurar ou fazer comida ou algumas coisas e vender para contribuir para a geração de riqueza da família, tá? Isso daí está muito claro lá nos provérbios. Então, desde aquela época, não tinha esse negócio dessa submissão da mulher, tinha sempre uma repartição de tarefas no casal. E está escrito na Bíblia, a mulher deveria trabalhar para ajudar o marido, não era ficar em casa sem fazer nada, tá? Então não tem esse negócio de machismo não, tá? Mas naquela época a forma como se falava era desse jeito, né? Então tem duas coisas aqui nesse provérbio 19:14, né? A primeira coisa é falar sobre as riquezas herdam-se dos pais. Então é para reforçar aquele item anterior, o 13:22 que eu falei, aonde está escrito na Bíblia. Realmente as pessoas, a expectativa é que uma pessoa receba alguma herança, algum tipo de herança. Isso é a tradição e é isso que está na Bíblia, ou seja, então a pessoa tem que se preocupar em deixar alguma herança aí para os seus filhos, né? E essa parte da esposa prudente, né, ela vem do Senhor, em relação à riqueza que se você escolhe um bom companheiro. Isso daí tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, o que acontece? Se você tem um bom companheiro, ele vai contribuir para te levar para frente, né? Então os dois vão remar na mesma direção e os dois vão chegar mais longe, né? Somando os esforços, né? E uma coisa que, falando aqui para termos práticos, né, em termos de o cuidado que você tem que ter quando você escolhe o seu parceiro, né, tanto o marido quanto a mulher, é que você já, de partida, você já parte com o stop loss, né, então você tem aquele negócio lá do risco-retorno, né, então você tem que escolher alguém que realmente tem os mesmos princípios que você em termos de visão de mundo e de expectativa de vida, porque a única certeza, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vocês vão gerar riqueza, se vocês vão passar dificuldades, se vocês vão ter filhos, né? Ninguém sabe quando entra numa relação, num casamento, né? A única certeza que você tem é que se você falhar e você se separar, você tomou um stop de 50%. Tá? Então, tanto faz se é homem ou mulher, tá? Hoje as coisas mais modernas, você tem contrato pré-nupcial, tá? Mas o padrão, né, o tradicional, é isso aí. Você tomou um stop de 50%, então você construiu, os dois, né, construíram, tal, e aí chegou, você falou, cara, 50% da sua riqueza foi para o espaço. Então, veja a importância desse negócio, que é a escolha do seu parceiro para a vida, tá bom? E o último aqui, que esse daqui é bem polêmico, mas bem alinhado com o que eu falo sempre sobre a liberdade, né? E como isso daqui está na Bíblia, né? Então, defenda-se da tirania. Isso daqui está ficando longo, eu vou tentar ser rápido aqui, mas não tem jeito, o tema é muito interessante. O item 10, então, está lá no Gênesis 47. Então, nessa história aqui do Gênesis 47, eu preciso dar uma contextualização aqui. Esse vídeo aqui vai ficar com mais de 1 hora, desculpa. Aqui ele fala sobre José, né? O José do Egito, tá? Não é o José, pai de Jesus, marido de Maria, tá? Esse José é outro José, é o filho de Jacó, lá no Egito. Então a história dele também é bem interessante, porque ele era filho de Jacó, ele era primogênito, então ele ia herdar, né, tudo do pai, né? E o irmão mais novo dele era ciumento e queria se livrar dele, aí ele aproveitou numa viagem e ele deu uma bobeada, o irmão dele vendeu ele para um mercador de escravos, e esse mercador de escravos vendeu ele para o faraó do Egito. E aí foi assim que ele foi parar no Egito. E aí, ele, lá no Egito, mas ele era uma pessoa muito inteligente e tal, e aí ele ficou muito amigo do faraó, e ele virou o general lá, o gerentão do Egito, né, o braço direito do faraó. E ele teve um sonho onde ele disse que iam ter 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Então ele avisou o faraó e falou assim, olha, nós vamos precisar aqui nos preparar para isso, né? Então é o que fala aqui no Gênesis. Toda essa história é contada aí no Gênesis, né? Mas no Gênesis 47 eu selecionei essa parte aqui que precisava desse contexto. Então, aí ó,
não havia pão em toda a terra, então já estavam na parte da fome, né? Porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa do faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porque o dinheiro nos falta. Então, o que aconteceu aqui? Isso daqui é analogia para o que a gente vive nos dias de hoje, em termos de ter que cuidar com a tirania, né? Sempre existe uma razão. Então, a razão foi isso, a fome, o sonho do José, não sei o quê. E aí, putz, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos comprar todo o trigo que tenha, né, em toda a terra, e aí eles pegaram todo o trigo, e aí as pessoas precisavam do trigo, aí eles foram lá e compraram, a população comprou todo o trigo e eles ficaram com todo o dinheiro. Então, o faraó ficou com todo o dinheiro, que trouxe o dinheiro para casa, né? E aí ele ficou com todo o poder, porque as pessoas não tinham mais dinheiro e uma hora ia acabar o trigo, porque veio a fome, né? Então, seguindo aqui, nós temos a próxima passagem. Aí José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então, trouxeram o gado a José, o José deu-lhes pão em troca de cavalos e de ovelhas, o gado, das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele. Então, o que ele fez? As pessoas já não tinham mais dinheiro, aí ele falou assim: tá, então, se você não tem dinheiro, me traz aí os seus bichos, né? Galinha, vaca, o que você tiver aí, e eu te dou pão, porque a pessoa estava passando fome. Então, beleza. Aí, acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor possui os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos do faraó. E a terra ficou sendo do faraó. Olha só como esse negócio fala sobre a tirania e sobre a concentração de poder dos governantes, né? Então, o que acontece? A pessoa, você vai gerando pobreza, né? Você vai tendo os problemas, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? E aí você pega, o governo se aproveita disso e ele pega e fica com as pessoas na mão dele. Então a pessoa não tinha mais dinheiro, depois não tinha mais comida, depois não tinha mais a sua criação. E aí o que acontece? Quando ele fala que fica com o nosso corpo e a nossa terra, eles viram escravos, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, seguindo aqui, para finalizar, então disse José ao povo, que aí é a cartada final, né? Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para o faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Então é o início do feudalismo, né? Então os caras já não tinham mais a terra, não tinha nada, você toma umas sementes aí e planta. E aí, olha lá. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto ao faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos do faraó. O que é isso daqui? Olha só, então já virou feudalismo. Aí, no feudalismo, criou o imposto, que é o quinto, né? E aí vem a expressão de português, né? Que é o quinto dos infernos, que era o imposto que a coroa cobrava dos brasileiros lá. E foi daí que veio a Revolução de Tiradentes e tal, porque não aceitava pagar 20% de imposto para Portugal e toda a história brasileira, né? Mas então, olha só como esse negócio é velho aí do quinto. E hoje, isso era o quinto. Hoje, quanto que a gente paga de imposto? Carga tributária no Brasil está, sei lá, 35%. Tem países que é quase 50%. Né? Aqui em Portugal é 37%, 38%. Então, assim, veja essa história, o como está na Bíblia e o como a gente vive esse negócio até hoje. E se você lendo essa história aqui, se você pega esse Gênesis 47 e lê de ponta a ponta essa história, você fala assim, não acredito que os caras caíram nessa. Né? Não acredito que os caras se meteram nessa e que se entregaram assim para o faraó dessa forma. E aí você olha para você, se olha no espelho e vê o que você vive e dá uma parada e pensa, poxa, o que acontece hoje em dia com relação ao governo? Então assim, eu não quero ser nenhum
anarquista e tal, né? Mas nós precisamos tomar cuidado. Então, quando você vê um governo gastando mais do que pode e querendo subir imposto a todo custo, não sei o quê, a população tem que dar um jeito de frear esse negócio, tá? Então, assim, sem nenhuma revolta, nada, mas existem meios democráticos para fazer isso. Mas tem que tomar cuidado. Então, se você tem dois governantes, um que fala, olha, eu vou baixar o imposto, o outro fala, eu vou subir o imposto, um, eu vou ser responsável, o outro, eu vou ser gastador, cara, pense na hora de votar, entendeu? Então, essa é a grande mensagem. Esse negócio ficou muito longo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E para complementar tudo isso daqui, nós temos aqui, obviamente, o Método 10x, onde a gente está ensinando todo dia como vocês lidarem com a sua riqueza, para criar riqueza e administrar riqueza. Estamos aqui no YouTube todos os dias, né? Temos lá no Instagram todo dia às 8h15 da manhã. Temos o conteúdo do Hotmart, para quem é do Método 10x, que tem link na descrição aqui embaixo, e acesso à carteira VIP aí, que o ano passado deu mais de 60% de gain, tá bom? Então, turma, é isso daí, ficamos por aqui com o Momento Economês e vamos para o Brasil. Então, turma, começando aqui com os DIs, né? Olha só que barra, né? Deixou uma sombrinha aqui, né? Mas foi uma coisa realmente importante essa barra aqui, né? Olha só que paulada, né? E aí você tem os DIs para cada vencimento, né? Que alguns já romperam, outros não, mas assim, a tendência desse negócio aqui é muito para cima, né? E isso daqui realmente assusta, né? Assusta todo o mercado. Indo aqui para o Ibov, olha só, tivemos aqui uma semana bem negativa, né? 1% de queda e ele fechou aqui nos 120,700. Está muito próximo aqui dos 120. E aí o que eu digo? É aquilo que eu falei, né? Estamos aqui numa zona de suporte e tudo mais, né? Uma zona de suporte e tudo mais. Ele deve segurar aqui nos 120 e tal. Provavelmente, né? Mas se o mercado ficar azedo como ele está, esse negócio aqui pode dar uma estourada no elástico aqui e vir no 110, tá? Não duvide desse negócio aqui. Então, por enquanto está para baixo, não tem nem sinal de compra. E aí, para isso, nós vamos lá no índice, no gráfico diário, né? Para vocês verem aqui o que aconteceu, né? Então na quinta-feira deu uma reagida e na sexta-feira deu uma bela de uma engolfada, né? E esse negócio aqui, olha, fez uma barra de 2.400 pontos, né? E quando você olha aqui no longo prazo, você está muito próximo aqui desse limite, né? E esse limite, se por um acaso ele for perdido, nós estamos falando aqui de 110 mil pontos no índice. Não duvide que isso daqui aconteça, tá? Isso aqui pode acontecer. Agora, o que eu acho legal é que quem assistiu aqui essa análise que nós fizemos essa semana, né? Opa! Deixa eu colocar aqui. Pronto. Nós fizemos essa análise aqui essa semana, né? Onde eu até tinha deixado o desenho, né? Então eu falei assim, olha, pelo histórico que a gente tem aqui, esse negócio que normalmente faz uma reação, depois ele faz aqui, tem muita briga nessa região, né? E por coincidência ele veio aqui, fez a reação, né? E agora está virando aqui para baixo, né? Então, obviamente, não foi exatamente como eu desenhei, não tinha expectativa que fosse, né? Mas o conceito é esse daqui, né? E agora nós precisamos ver como é que vai ser essa briga aqui entre 119 e 120 mil pontos, tá? Falando do gráfico de 60 minutos, né? Para quem está operando aqui, só tem venda, né? Então, do mesmo jeito que nós falamos que tinha venda aqui, tinha venda aqui, tinha venda, só continua venda, né? Nenhum sinal de compra ainda e até prova em contrário, não tem o que fazer. Indo para o dólar, olha, o dólar realmente é preocupante, né? Olha, e eu tenho aqui uma coisa para mostrar para vocês, que não sei quem já estava aqui na Bolsa na época, né? Mas lembra do Paulo Guedes? Olha só, né? Nós tínhamos aqui 2017, né? Aí em 2018 assumiu o governo do Bolsonaro, né? E o Paulo Guedes, né? Então, olha só, o dólar estava aqui neste patamar aqui, mais ou menos dos 4, né? E aí, olha só, quando ele fez esse pivô de alta, ninguém acreditou que esse dólar ia vir no 5. E olha a paulada que ele deu. Quando eu olho essa configuração e eu vejo este negócio aqui, me parece, olha, pullback na linha de tendência e pivô de alta aqui. Esse negócio para vir bater os 6 não é de duvidar, tá bom? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas para quem já está na bolsa há muito tempo e já viu esse filme, eu não duvido que isso daqui aconteça, tá? Então, o fechamento foi muito feio, né? Uma barra aí que fechou na máxima, né?
E se você olhar aqui pelo gráfico diário, né, olha só, que paulada, né, que engolfada que deu aqui. E se você olhar pelos 60 minutos, não tem o que falar, né? É só compra nesse dólar e nós estamos falando. Então, assim, isso daqui é para vocês verem o como, se você acreditar na tendência, você vai se dar bem, né? Então, só tem compra no dólar, acha o seu stop aí, acha a sua configuração e manda bala, tá? Prova em contrário é isso. As small caps, como tínhamos falado, né? Então perdeu aqui, só tem venda, mais uma semana de baixa. Esse negócio aqui deve continuar caindo até prova em contrário, né? Indo aqui para os principais setores. Nós temos aqui os materiais básicos, olha só, que bela de baixa, né? Então lembra que eu tinha falado desse topo mais baixo, que eu estava preocupado quando fez o pivô de baixa, e olha só, não foi diferente, né? Aí por isso que a Vale deu uma azedada, não foi só a Vale, né? O setor industrial até que tentou se segurar aqui, né? Ainda está aqui com fundos mais altos, né? Mais difícil de comprar qualquer coisa com o mercado pesado desse jeito. O setor de consumo, olha, deu uma lambuja aqui, não perdeu esse fundo aqui, mas olha, vou te falar, tem muita venda essa semana aqui no setor de consumo, tá? O setor imobiliário, se por um acaso ele fizer esse pivô de baixa aqui, vai ter muita venda aqui também, tá? Se por um acaso você segurar, aí precisa tomar cuidado com as compras, pelo menos por enquanto, tá? O setor financeiro já está fazendo aqui topos e fundos descendentes, né? Então vou falar o quê? Se deu uma reagidinha aqui, isso aqui pode ser só um pullback, essa sombra aqui, para continuar caindo, né? E para finalizar os setores, temos aqui utilidades. Utilidades, olha, reagiu aqui, né, a esse fundo, mas deixou uma sombra aqui. Eu acho que essa bandeira aqui ainda continua reinando e difícil de subir, tá bom? Indo agora para os principais papéis, o Itaú. E aí, turma, a mesma coisa, eu fui rápido nos Estados Unidos, estou indo rápido aqui no Brasil, porque realmente está tudo muito alinhado, não tem muito o que ficar discutindo, né? Então, o Itaú deu essa segurada aqui, mas olha, esse ombro, cabeça ombro está muito configurado, né? Se ele perder isso daqui, ele vem nesta região aqui de uma vez, né? Então, se por acaso perder, tem venda no Itaú, né? O Bradesco, essa semana deu uma reagida, né? Mas não tem compra, Bradesco é só venda, precisa ver se configurar, né? Por enquanto só se perdeu o fundo. A Sambi continua aqui na venda, a Sambi está mais complicada aqui pelo semanal, né? Bem enroscada, com sombra, mas é só venda, tá? Para day trade é só venda. O Banco do Brasil continua aqui se segurando, mas não vê a hora de cair, né? A hora que esse negócio cair, ele deve fazer uma bela de uma correção parecida com o que ele fez aqui, né? Tem que ter paciência. A Vale, olha só que barra de baixa, né? Vale essa semana caiu 4%, agora essa região aqui dos 59, 60 é uma região de briga, mas não duvide que ele vem aqui no 56, 57, tá? Nós estamos aqui numa estrutura de baixa, né? Topo mais baixo, se fizer esse pivô de baixa aqui, realmente cai mais, tá? Então, Vale só tem venda. A Petrobras. Olha, a Petrobras, ela está com uma configuração aqui muito interessante, eu vou até desenhar junto com vocês aqui, onde a gente tem aqui este topo aqui que pode ser classificado como um ombro, aqui é um topinho um pouquinho mais alto aqui, podemos dizer que é uma cabeça, e agora com essa configuração aqui, isso daqui pode ser o ombro direito, né? Então, se ela perder este fundo aqui, eu acho que essa Petrobras aqui, obviamente, o primeiro destino aqui é os 33, né? Mas depois desses 33 aqui, ele pode vir buscar essa linha aqui, tá? Eu acho que a Petrobras tem uma boa chance de virar para baixo. Então, se perder esse fundo aqui, tem venda. A B3 só tem venda, se perder o fundo aqui, ó, deixou esse candle aqui muito vendedor, né? Ela vem aqui para os 9. A VEG ameaçou cair, se segurou, a VEG eu não recomendo fazer nada, tá? E a Magalu, que só tem venda, né? Então essa semana aqui caiu mais 5% e deve continuar vendendo. E a Magalu, eu tenho uma coisa aqui para falar para vocês, tá? Estamos aqui quase no final, ligando aquilo que eu falei no Momento Economês, né? Sobre as pessoas que ouvem qualquer palavra. Tem muita gente falando aí, não, o Magalu tá barato demais, o Magalu já caiu 95%, tem compra, né? Então, olha só, presta atenção nisso daqui, isso aqui é matemática, tá? Do topo até este fundo, a Magalu tinha caído 91%, tá? Então, por que até esse fundo? Porque aqui já fez um pivô de baixa, né?
Então aqui deu uma nova venda. E teve muita gente que comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui e tal, né? Falando, o negócio já caiu 90%, não vai cair mais. Porque já caiu demais, 90%. E aí, quem por um acaso comprou aqui e está segurando esse ativo, neste momento ele já está tomando uma trolha de mais de 50%, tá? Então, esse negócio de caiu 90%, o fundo do poço tem alçapão. Não caia em palavras aí ao vento, tá bom? Cuidado, Magalu continua sendo só venda, tá? E para concluir agora, as commodities, o milho não aconteceu nada, o boi, perdeu aqui, olha, o boi tem venda, hein? Boi agora ele pode vir aqui para esse fundo, só tem venda em boi. A soja enroscada aqui no fundo, pensei que ela ia romper aqui, devolveu tudo, né? Então agora precisa esperar, ver o que vai fazer. E o café continua brigando aqui no topo, né? Compra no café só se romper o topo, né? Aqui obviamente tem bastante briga, né? Então, turma, era isso aí que eu queria falar para vocês, né? Ficamos aqui dentro de 1 hora certinho, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que eu tenha ajudado. Se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Deixe seu comentário aqui sobre o Momento Economês, tá? Eu gastei bastante tempo preparando isso daí, então, tanto as críticas, para quem não gostou, pode mandar pau aí. Para quem gostou, também agradeço os comentários. E se você não é inscrito no canal, considere se inscreve lá também no Instagram, @mfmodec, tem live todo dia às 8h15 da manhã, bastante conteúdo, tem lá o nosso grupo, né? E se quiser operar junto com a gente, link para a descrição aqui do método 10x, tá bom? E valeu, um abraço.